Só bem-vindos ao meu canal e hoje nós estamos com um cenário um pouco diferente porque eu me mudei para ficar mais próximo à minha faculdade. Então aqui eu ainda não decidi como é que eu vou posicionar a câmera, então esse provavelmente não será meu cenário permanente, mas enfim, vamos para o vídeo. O tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 66, o disprósio. Ele está localizado no sexto período da tabela periódica e no grupo dos lantanídeos. O disprósio foi descoberto no ano de 1886 pelo químico francês Paul-Émile Lecoq de Bois-Botrin, acho que se fala assim, que foi o mesmo cara que descobriu o gálio e o samário. E no caso do disprósio, ele fez essa descoberta através de estudos espectroscópicos que ele realizou com o óxido de ólmio. E ele percebeu que no espectro do óxido de ólmio existiam linhas de absorção que pareciam não ser causadas exclusivamente pelo ólmio. Ele concluiu que nessa amostra que ele tinha estava contida alguma impuridade, um segundo metal, e esse metal ele nomeou utilizando uma palavra grega que significa difícil de se obter, porque, enfim, ele teve muita dificuldade quando ele tentou uh, purificar esse metal. O disprósio é um metal prateado, macio, bastante eletropositivo, que tem uma densidade de 8,54 gramas por centímetro cúbico. Seu ponto de fusão é de 1407 graus Celsius e ele adota uma estrutura cristalina hexagonal, típica dos lantanídeos. Além disso, assim como o ólmio, o disprósio tem algumas propriedades magnéticas bastante interessantes. Acima de 179 Kelvin, ele é paramagnético. Entre 85 Kelvin e 179 Kelvin, ele é antiferromagnético, e abaixo de 85 Kelvin, ele então é ferromagnético, e ele tem esse magnetismo muito forte abaixo então de 85 Kelvin. Quimicamente, o disprósio é um típico lantanídeo, ou seja, o seu estado de oxidação favorito é o mais 3. Ele se oxida com facilidade quando exposto ao ar, formando o óxido de disprósio, que é um sólido branco insolúvel em água. E o disprósio é dissolvido por uma variedade de ácidos bastante facilmente, como por exemplo pelo ácido sulfúrico. Uma vez em solução, os íons disprósio 3+, são geralmente amarelos. E o disprósio também reage simplesmente com água, formando o hidróxido de disprósio e o gás hidrogênio. Com os halogênios, o disprósio forma compostos do tipo DYX3, nos quais o X é um dos halogênios. E, por exemplo, o cloreto de disprósio, DYCl3, é bastante bem solúvel em água. De maneira geral, o disprósio gosta de fazer compostos binários, são conhecidos um monte deles, como por exemplo o sulfeto de disprósio e o nitreto de disprósio. E o disprósio também forma uma série de outros sais inorgânicos, como por exemplo o carbonato de disprósio e o sulfato de disprósio. Isótopos. O disprósio que ocorre naturalmente é formado por 7 isótopos. São eles o disprósio 156, 158, 160, 161, 162, 163 e 164, que são todos estáveis. E o mais abundante deles é o disprósio 164, com 28% do disprósio. O radioisótopo mais estável é o disprósio 154, que tem uma meia-vida de 3 milhões de anos, e ele decai por alfa para o gadolínio 150. A ocorrência do disprósio é primordial, mas ele não ocorre na sua forma metálica elementar, e sim em vários minerais, geralmente associado a outros lantanídeos. Exemplos desses minerais são a xenotímia, a monazita, a gadolinita e a euxenita. E o disprósio está entre os 50 elementos mais comuns na crosta terrestre. O disprósio é obtido, digamos assim, como subproduto na produção de outros lantanídeos. E uma vez que você trabalhou com os minérios extraídos e tratou eles com diversos produtos químicos, você tem uma grande mistura de íons metálicos. E esses íons você separa com a ajuda de processos de troca iônica. Uma vez separados os íons metálicos, você pode fazer algum composto utilizando os íons de disprósio, a partir do qual você sintetiza vários outros sais de disprósio, ou você simplesmente reduz esse composto, que geralmente é o cloreto de disprósio, você pode reduzi-lo para o disprósio metálico. Por fim, as aplicações do disprósio. O disprósio é um elemento que tem algumas aplicações, e uma delas é em lasers de estado sólido, nos quais o meio ativo do laser ele pode ser dopado com íons de disprósio para você poder modificar um pouco as propriedades desse laser
Isso é uma coisa que é feita, na verdade, com uma série de lantanídeos, não só com o disprósio. Outro uso do disprósio é em reatores nucleares, porque o disprósio ele tem uma alta capacidade de absorver nêutrons sem ele próprio sofrer a fissão nuclear. Então, como eu disse, ele pode ser utilizado em reatores nucleares para conter o fluxo de nêutrons, controlar, e para você não ter as suas reações nucleares fora de controle. Um outro uso do disprósio explora as propriedades magnéticas desse elemento, que é em unidades de disco rígido, que são a parte do computador que armazena os dados, e isso funciona com magnetismo. E os discos magnéticos desses dispositivos podem conter disprósio, e eu suponho que para o dispositivo se tornar mais eficiente, mas como eu não entendo nada disso, não vou afirmar nada aqui. E outro uso que eu queria citar é que o disprósio ele faz parte da liga metálica conhecida como terfenol D, cuja fórmula eu vou colocar aqui na tela. E essa é uma liga metálica muito interessante, porque ela é um material magnetostritivo, ou seja, quando você, durante o processo da magnetização, o material ele muda a sua dimensão, a sua forma, o seu comprimento, pode ficar maior ou menor. E essa é uma propriedade muito interessante que, apesar de ser mínima, né, você não vê a liga ficando maior, assim, é uma coisa, uma escala muito pequena, mas isso pode ter usos bastante interessantes, como por exemplo em dispositivos ressonadores, que oscilam simplesmente, mas já que você consegue controlar a magnetização, você pode emitir sinais com frequências específicas, né? Dando um exemplo de uso. Mas seria mais ou menos isso, né? Pelo vídeo de hoje, ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo. Então, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima!